Santos e Palmeiras vão se enfrentar pela primeira vez na Libertadores. Logo de cara, uma final. Será talvez o capítulo mais importante da história dessa rivalidade, que foi bastante acirrada durante a década de 60 e em meados da década passada. Na era de ouro do futebol brasileiro, entre 1958 e 1970, o Palmeiras foi o time que mais fez frente ao Santos de Pelé. O Cruzeiro acabou com a hegemonia santista de campeonatos nacionais, o Botafogo venceu alguns duelos importantes, mas foi a Academia Palmeirense que fez frente àquele Santos de maneira mais consistente. Entre os anos de 59 e 70, o Santos de Pelé, Pepe, Coutinho e Mengalvio, provavelmente a maior equipe brasileira de todos os tempos, foi campeão nacional 5 vezes. O Palmeiras, 4. A Libertadores de 2020, que está acabando em 2021, será, porém, apenas a quarta final na história disputada entre os dois clubes. A primeira foi justamente na época da Academia. Aconteceu no Campeonato Paulista de 1959, em que o Verdão se saiu vencedor. As outras duas finais aconteceram no ano de 2015. Um capítulo importante da rivalidade recente de Palmeiras e Santos, porém, aconteceu em 2014. Era a última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, que marcava o centenário alviverde. O Palmeiras havia empatado com o Atlético Paranaense e seria rebaixado pela segunda vez em 3 anos, caso o Santos perdesse sua partida contra o Vitória no mesmo horário. O jogo do Palmeiras já havia acabado e o destino do clube dependia do confronto no Barradão, que estava 0-0. Até os 49 do segundo tempo, quando Thiago Ribeiro marcou o gol da vitória santista e confirmou o Palmeiras na elite do futebol brasileiro por mais um ano. Era ano do centenário, com estádio novo, e o rebaixamento naquele ano poderia frustrar bastante os planos do clube. Com dinheiro injetado pela Crefisa e contratações como Dudu, Zé Roberto e Vitor Hugo, o Verdão iniciou o ano de 2015 com ânimos renovados. Embalado pelo mantra "O Palmeiras é grande", a temporada do porco começou. O Santos começou a temporada com veteranos embalados: Elano, Robinho e Ricardo Oliveira, que voltava ao clube 12 anos depois, quando participou da campanha que levou o Peixe à final da Libertadores contra o Boca Juniors. Além deles, o então jovem Gabigol estava voando na sua terceira temporada como profissional, com apenas 18 para 19 anos. A segunda final da história disputada entre Santos e Palmeiras foi no Paulistão daquele ano. O primeiro jogo acabou em 1-0 para o Palmeiras, com gol de Leandro Pereira e pênalti perdido do Dudu. O jogo de volta ficou 2-1 para o Peixe, com gols de David Braz, Ricardo Oliveira e Lucas, no tempo regulamentar. O Santos abriu 2-0, o Palmeiras diminuiu e levou para os pênaltis. Durante a partida, Dudu e Vitor Ramos foram expulsos do lado do Palmeiras e Geovânio pelo lado alvinegro. O Dudu, por sinal, empurrou o árbitro depois da expulsão. O Palmeiras ainda chegou a empatar o jogo aos 43 do segundo tempo, com Amaral. O gol daria o título à equipe alviverde, mas foi anulado corretamente. Na disputa de pênaltis, 4-2 para o Santos, com direito à defesa do Vanderlei, que já havia brilhado durante a partida. O gol do título foi marcado pela versão santista do Lucas Lima, que é um pouco diferente da atual, que chegou a pegar a camisa 10 da seleção brasileira e tatuou essa cobrança de pênalti contra o Palmeiras. O Santos foi campeão paulista, comandado por Robinho, que conquistou o primeiro título com a camisa alvinegra jogando na Vila Belmiro. O Peixe foi soberano em campeonatos paulistas em metade da década, tendo vencido 5 vezes entre 2010 e 2016. Já Dudu, como pode-se imaginar, saiu com a imagem arranhada daquelas finais. Na ocasião, era difícil imaginar que ele se tornaria um dos maiores vencedores da atual era do Palmeiras. Há controvérsias acerca da idolatria dele, principalmente por problemas extracampo, mas o Dudu foi fundamental para outros títulos que vieram na sequência. No Campeonato Brasileiro, mais equilíbrio. O Palmeiras deu o troco no primeiro turno ao vencer por 1-0, com gol do Leandro Pereira, novamente. Mas tudo esquentou no segundo turno. 3 semanas antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Santos devolveu. Vitória por 2-1, com gols de Thiago Maia e Ricardo Oliveira pelo Santos, e Dudu, um golaço por sinal, pelo Palmeiras. Foi nesse jogo, inclusive, que a careta do Ricardo Oliveira ficou famosa. Após marcar o segundo gol santista, o atacante fez essa cara para o goleiro Fernando Praz. Acontece que os dois, em grande fase na época, estavam se provocando desde a final do Paulista, quando o Praz acusou o centroavante de tentar intimidar os jogadores palmeirenses com sua experiência. No jogo do primeiro turno do Brasileirão, o goleiro acusou o Ricardo Oliveira de lhe dar um soco.
E a careta veio meses depois, nessa nova partida. Além de fazer a careta, o Ricardo também chutou uma bola no goleiro palmeirense. Pelo chute, o Ricardo se desculpou depois. Após o título do Santos nos pênaltis no Campeonato Paulista e uma vitória para cada lado no Brasileiro, as duas equipes chegaram na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi tenso. Aos 5 minutos de partida, Gabigol, ainda com 19 anos, perdeu um pênalti. Bateu na trave. Momentos depois, Fernando Praz salvou um chute quase da pequena área, em 2 tempos, do seu arqui-inimigo Ricardo Oliveira. No início do segundo tempo, o Praz fez outra linda defesa no chute do Gabigol e, pouco tempo depois, os palmeirenses reclamaram de um pênalti não marcado. Aos 33, Gabigol desencanta, dá um corte lindo no Amaral dentro da área e bate de chapa, cruzado, sem chance para o goleiro. Quando você assiste ao vídeo hoje, parece até o Gabigol de 2019. Não que o de 2015 não fosse bom jogador, mas foi aos 50 do segundo tempo que aconteceu o fatídico lance que tira o sono de santistas até hoje. Ricardo Oliveira ganhou uma bola pelo alto, tirou de Fernando Praz e ela sobrou limpa para o atacante Nilson, livre e com gol aberto, que errou a passada e perdeu o gol, sem goleiro. O Peixe chegou para o jogo de volta precisando apenas de um empate para se sagrar campeão sobre o Palmeiras pela segunda vez no ano. Na partida do Allianz Parque, o Palmeiras perdeu um lance incrível na primeira jogada da partida, com Gabriel Jesus. Lembram do pênalti perdido pelo Gabigol aos 5 minutos do jogo de ida? Pois bem, também existia uma rixa entre as torcidas sobre quem era o jovem mais talentoso, que perdura até hoje, em níveis menores. Aos 7 minutos de jogo, após uma linda jogada do lateral Zeca de Marquinhos Gabriel, Vitor Ferraz carimbou a trave em mais uma chance perdida do duelo. Ele bateu consciente, tentando tirar do Praz, que fechou muito bem o ângulo. Ali era difícil a bola entrar, viu? Aos 22, os palmeirenses reclamaram de mais um pênalti não marcado. 5 minutos depois, Vanderlei fez uma linda defesa após cabeçada de Lucas Barrios, impedindo o gol do Palmeiras. Já no segundo tempo, aos 11 minutos, numa bela jogada entre Robinho e Barrios, o Palmeiras abriu o placar com Dudu, tudo igual no agregado, 1-1. Aos 39, Dudu marcou mais uma vez, ampliando o placar e dando, até então, o tricampeonato ao Verdão. Porém, 2 minutos depois, o homem adiou o sonho do Palmeiras por mais alguns minutos. Ricardo Oliveira diminuiu, empatando o placar no agregado em 2-2 e levando a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis, Marquinhos Gabriel cobrou para fora e Fernando Praz defendeu a cobrança de Gustavo Henrique. Vanderlei defendeu a batida de Rafael Marques, do Palmeiras, e todos acertaram até a 5ª cobrança. Coube ao goleiro Praz estufar as redes e fazer o gol de pênalti que valeu o troféu para Verdão, o primeiro do então novo estádio Allianz Parque. O Palmeiras, enfim, lavou a alma e deu o troco bem dado no Santos, que era apontado quase de maneira unânime como favorito ao título pela imprensa. Na comemoração, jogadores do Palmeiras usaram máscaras de Ricardo Oliveira e ironizaram a careta do pastor. Logo no ano seguinte, o Santos eliminou o Palmeiras na semifinal do Paulista, nos pênaltis, e se sagrou campeão em cima do Audax de Fernando Diniz, provavelmente o técnico que mais divide opiniões do Brasil de hoje. Em 2010, a CBF reconheceu os títulos da Taça Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, e da Taça Brasil como campeonatos brasileiros. Santos e Palmeiras foram os mais beneficiados, se tornando oficialmente os maiores vencedores do campeonato, naquele momento, com 8 títulos cada. Pois bem, em 2016, o Verdão se sagrou campeão brasileiro e o Peixe foi vice. No mesmo ano aconteceu as Olimpíadas no Rio e a discussão sobre quem era melhor entre Jesus e Gabigol foi reacendida. Outra curiosidade sobre essas Olimpíadas é que o goleiro titular seria Fernando Praz, mas ele foi cortado devido a uma lesão. O substituto foi o Everton, na época atuando pelo Atlético Paranaense. Hoje, ele já foi campeão brasileiro pelo Palmeiras e pode também conquistar a Libertadores. O último capítulo mais memorável da rivalidade entre Santos e Palmeiras na década aconteceu entre o fim de 2017 e o início de 2018, com a transferência de Lucas Lima para o clube da capital. Ele não havia renovado com o Santos, clube que o deu projeção nacional, e se transferiu para um abastado Palmeiras, que já havia sido bastante provocado pelo meio. Lembram da tatuagem que ele fez? Pois é. Em 2018, aconteceu mais uma semifinal de Campeonato Paulista entre os dois clubes. Dessa vez, quem se classificou foi o Palmeiras, mais uma vez nos pênaltis, que perdeu a final para o Corinthians, também nas penalidades. No mesmo ano, aconteceu a Copa do Mundo da Rússia, onde Gabriel Jesus, centroavante titular da seleção, terminou a competição sem marcar gols. Foi um prato cheio para a torcida santista, que aproveitou para pegar no pé de Jesus, que foi bastante criticado por torcedores do Brasil inteiro. Essa final da Libertadores será a 4ª entre times de um mesmo país, a 3ª brasileira. Além disso, acontecerá no Maracanã, infelizmente vazio por conta da pandemia, mesmo palco onde o Palmeiras conquistou a Copa Rio de 1951,
competição que alguns defendem ter valido um título mundial ao Verdão. O confronto, chamado de Clássico da Saudade, terá mais um capítulo escrito em sua história. E como diria um palmeirense e ídolo santista, já tô com saudade do que a gente não viveu. E pra você, qual foi o clássico da saudade mais marcante? Bom, se você é novo por aqui ou não me conhece, meu nome é João Miguel e eu sou o apresentador dos vídeos do Campo Aberto. O Campo Aberto é um canal de futebol que surgiu do meu projeto de TCC em 2019. E eu tô muito feliz de começar essa parceria com o Sem Clubismo. Daqui em diante, eu vou postar um vídeo por semana. Uma semana sai aqui, no canal e no YouTube do Sem Clubismo, e na outra semana sai no canal do YouTube do Campo Aberto. Então, se você não conhece o YouTube do Campo Aberto, corre lá, se inscreve e não deixa também de se inscrever no canal do Sem Clubismo e seguir a gente no Instagram. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like e compartilhar com quem você acha que vai gostar. Isso é muito importante para a gente crescer e poder continuar fazendo vídeos desses uma vez por semana. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.